Já olhou para Chipre e pensou que parece os Estados Unidos achatados? Você não é o único. Muitos países no mundo têm formatos semelhantes. Também existem subdivisões nacionais, leitos de rios e até lagos que têm semelhanças com fronteiras nacionais, então vamos descobrir quais são. Pode soar estranho, mas visto de certo ângulo, Chipre lembra uma versão pequena e inclinada dos Estados Unidos. Com aquela cauda nordeste parecendo a Flórida, agora adicione a Geórgia, o país, não o estado do Zeion. E seu formato longo e horizontal, com algumas bordas irregulares, também passa uma vibe parecida. Parece que esses três usaram o mesmo molde, mudando apenas escala e proporção sempre. No Caribe, Hispaniola, ilha dividida entre Haiti e República Dominicana, lembra muito o Quirguistão. Ambos têm formato alongado e irregular, com elevação central e extremidades afinadas como asas. Trocando os nomes delas no mapa e olhando rápido, talvez você nem notasse as diferenças. Lá na Europa, Áustria e Armênia não compartilham apenas montanhas e um amor peculiar pela música clássica. Elas também têm um formato bem parecido. Ambas parecem um S torto e irregular, com uma extremidade maior que a outra. São pequenas, tortuosas, de formato estranho, mas muito parecidas. Em outro exemplo, se você traçar o rio Nilo enquanto ele atravessa o Egito de sul a norte, ele forma um formato longo e curvado. Isso é estranhamente parecido com o país Vietnã. Ambos são altos, estreitos e serpenteiam ao longo de uma espécie de espinha central. Um é apenas um rio, o outro um país. Assim, o Lago Michigan e a Suécia também têm formato alto e vertical, com um topo largo, um meio estreito e uma base mais robusta. O lago quase parece que foi modelado a partir disso. As fronteiras da Suécia, Kosovo e Montenegro, vizinhos dos Balcãs, são curiosamente parecidas, irregulares e recortadas. Girando-as um pouco, ficam quase idênticas. Diferente de outros exemplos da lista, nesses dois não é preciso ajustar o tamanho para comparar, pois já tem praticamente o mesmo tamanho, o que aumenta a semelhança entre eles. Luxemburgo, Barbados e Liechtenstein são semelhantes, pois têm formato de gota, arredondados no topo e estreitos embaixo. Seja na Europa ou no Caribe, todos eles têm esse mesmo visual compacto dentro do senil. Se você girar o Wisconsin um pouco, ele começa a se parecer muito com o país africano Tanzânia. Ambos têm um corpo volumoso e uma pequena parte que se projeta do lado direito. A península de Dor, em Wisconsin, espelha a costa leste da Tanzânia. E falando em estados dos Isthmian, Virgínia Ocidental e Afeganistão também se parecem muito. Eles têm formatos irregulares, com uma alça saindo do topo. Aquele dedo do norte da Virgínia Ocidental lembra o Panhandle nordeste do Afeganistão, que parece se estender até a China. Burkina Faso lembra uma versão menor e central da República Centro-Africana, com formato amplo e horizontal. Uma é um pouco mais curva, a outra é mais angular, mas ambas têm aquela mesma sensação de retângulo inclinado. Acho tão fascinante como os países podem estar tão distantes geograficamente, mas parecerem tão semelhantes. Se colocar Cuba na vertical, ela se parece muito com um Chile menor. Ambas são faixas longas e estreitas de terra, uma cruza o Caribe na horizontal, a outra segue verticalmente pela costa do Pacífico na América do Sul. Mas seus contornos são quase idênticos. O estado do Paraná e a Romênia também são muito parecidos. Ambos lembram corações deitados, com o lado esquerdo maior e o direito levemente caído. Irlanda e Coreia do Sul têm algumas semelhanças, mas acho que são menos parecidas que as outras. São formas ovais inclinadas com bordas irregulares. Uma é verde e chuvosa, a outra montanhosa, mas ambas têm formatos parecidos. Venezuela e Lituânia são outra dupla estranha, mas novamente ambas têm fronteiras que parecem meio que hexágonos achatados. São brancas no topo, irregulares nas bordas e um pouco tortas. Não são idênticas, mas claramente da mesma família geométrica. Se você ampliar,
verá que o contorno da Lituânia lembra a curva da costa norte da África, só que menor e sem litoral. A Argentina e o Líbano têm corpos longos e estreitos que se estendem de norte a sul. Claro, o Líbano é incrivelmente menor. Eles têm formato gracioso ao longo da costa, como vírgulas verticais, destacando a irregularidade. Argélia e Iraque são muito parecidos. Ambos lembram escudos robustos, planos em cima, curvados nas laterais e com partes irregulares salientes. Quando as fronteiras são afetadas por conflitos, se girar o Iraque, ele se encaixa quase perfeitamente no lugar da Argélia no mapa. Laos e Itália têm uma leve curvatura central formando um S suave. A Itália tem a famosa curva de bota e o Laos uma curva interna sutil. Lado a lado, ambos têm um formato curvilíneo semelhante. Peru e Libéria possuem costas curvas que lembram uma garra, com fronteiras internas que ampliam o formato de gancho dos países. É como se fosse uma pinça de caranguejo entrando em cada um de seus respectivos continentes. A Albânia e Tunísia, separadas pelo Mediterrâneo, lembram gotas verticais e têm em comum a curva suave para dentro em seus formatos. Enquanto o Japão e Nova Zelândia também são muito parecidos em formato, duas nações insulares são quase como lados opostos da mesma moeda, estendidas ao longo de um eixo norte-sul, com cadeias de terra curvas e um aglomerado de ilhas. O Japão é um pouco mais compacto e tem mais ilhas. A Nova Zelândia é mais espaçada, com apenas 2 ilhas principais, mas o formato geral e a disposição dessas ilhas são muito semelhantes. Podemos comparar Japão e Vietnã. Ambos são longos, estreitos e curvos como um ponto de interrogação esticado. Um é arquipélago e o outro país costeiro, mas ambos curvam-se nos cantos com o mesmo movimento de arco. Ucrânia e Cazaquistão são grandes, relativamente planos, e têm fronteiras irregulares e extensão leste-oeste parecida. Eles têm visual grande e quadrado, parecendo versões esticadas e invertidas um do outro em diferentes escalas. E o Irã e a antiga Iugoslávia têm esses formatos irregulares, com trechos costeiros em uma ponta e montanhas por toda parte. Se você inclinar o formato da antiga Iugoslávia, ela lembra um Irã em miniatura, também ligando a Ásia e a Europa. Agora temos o Nepal e Portugal, eles são bem diferentes quando você olha em um mapa normal, mas se você girar o Nepal na vertical, ele começa a se parecer muito com Portugal. Ambos são estreitos, levemente curvados e têm um lado mais irregular, parecendo primos distantes. Um que eu achei realmente surpreendente por causa da semelhança é a Ilha da Grã-Bretanha e a província de Shaanxi, na China, que ambas têm esse formato ereto e arredondado. Ela é mais larga no meio e afina nas pontas. Colocando uma ao lado da outra, é preciso olhar de novo para diferenciar. Obrigado por assistir, agradeço aos apoiadores pelo apoio e até a próxima para mais conhecimento.